Olá, gente! Começando o nosso Band Empresarial deste sábado com um programa assim super legal. Por quê? Eu tenho certeza que você já teve vontade várias vezes de pensar numa empresa como essa, num aplicativo como esse, que é o quê? Sair de sua mão o problema de gestão de condomínio. Quem não teve problema de gestão de condomínio? Pois é, gente, a gente vai conversar aqui com Ana Oliveira, que ela é a CEO da MyConde, o aplicativo de gestão condominial. Bom dia, Ana, prazer ter você aqui, nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo, prazer é todo meu. Tô certo? Nasceu essa ideia como? Não foi de jeito de dizer assim, nossa, eu não quero administrar condomínio. Na verdade foi uma experiência própria, né? Eu fui morar num condomínio clube e já tinha empresa de TI, eu trabalho com TI há muitos anos. E quando eu vi aquele monte de coisas para fazer, todas aquelas facilidades, são 16 áreas de lazer, eu falei, cara, como é que a gente vai gerenciar isso aqui? A gente tinha que ir na administração, colocar no livro. Quando a gente tinha que abrir qualquer tipo de ocorrência, eu precisava andar, às vezes, 5 minutos para chegar na portaria. Aí eu falei, não, vamos resolver esse problema. E aí eu desenvolvi o aplicativo para uso próprio, né? Eu participava do processo de gestão do condomínio que eu morava. E depois um foi falando pro outro e aí virou a MyConde. A MyConde nasceu assim. Vocês têm quanto tempo, Ana? A gente tem 6 anos no mercado e 2 anos fora de Salvador. Nascemos aqui em Salvador. E no início tínhamos condomínios somente dentro da cidade e hoje já são 600 condomínios no país todo. Como é 600 condomínios? Eu tenho mais de 80 mil unidades já. Então, as pessoas, os síndicos dos condomínios te contratam, ou a administração contrata o aplicativo e, de alguma forma, tem um contato direto contigo, onde vai identificar quais são as necessidades, ou ele já tem um padrão default que ali segue e o condomínio se adapta àquilo que está ali? Na verdade, a gente tem módulos, são 13 módulos, ele pode escolher o que é que ele vai usar. Então, tem desde a portaria, controle de acesso. Por exemplo, eu consigo abrir a porta de qualquer condomínio hoje pelo celular. Então, você não precisa de digital, de biometria, de QR Code, você pode, através de um clique no celular, abrir a porta da sua casa, por exemplo. Então, vai desde essa parte de controle de acesso, passando por toda a parte social, de reservas, encomendas, visitas, até a parte financeira também. Então, você pode receber o seu boleto através do aplicativo, pagar, ver a prestação de contas. Então, ele escolhe os módulos que ele quer usar e ele paga somente pela quantidade de unidades que ele tem no condomínio, ou seja, a gente consegue se adequar para condomínios pequenos e grandes e só os módulos que ele vai usar mesmo. Mas você falou aí de abrir através do próprio celular. Mas isso demanda também um investimento do condomínio em moldar... Em hardware. Em hardware, evidentemente, e também talvez nas portas para poder fazer esse controle de acesso. Na verdade, a gente precisa de uma controladora, que é a inteligência que vai acionar a porta, e do imã realmente que faz o disparo. Só que esse investimento, ele é muito menor do que você comprar uma biometria, um leitor facial, porque você pode comprar uma controladora que abre 8 portas, e se você tivesse uma controladora facial, você teria que ter uma controladora em cada porta. Né? E a controladora, ela é muito mais barato, por exemplo, do que um leitor de biometria ou um leitor facial. Então, é uma economia para o condomínio, com certeza. Sempre vai ainda existir a figura do síndico, o aplicativo se propõe a isso, não? Como é que está essa relação? Na verdade, o síndico ele é insubstituível, até porque ele responde legalmente pelo condomínio. E a gente sempre fala assim que a gente veio para auxiliar a vida das pessoas, não para eliminar as pessoas. Porque você não precisa ter alguém para fazer a reserva de uma área comum, mas você precisa ter alguém para fazer o checklist, para abrir as portas, para servir, fazer toda a parte de serviços. O síndico é a mesma coisa. A gente vai ajudar na prestação de contas, mas alguém tem que imputar os dados, alguém tem que assinar por aquela informação. Então, a figura do síndico, ele não muda. O que a gente ajuda ele é porque realmente a parte de comunicação com o síndico é muito custosa. Eu ouço relatos de síndicos que falavam assim, eu não podia ir na piscina do meu condomínio. Porque quando eu chegava na piscina, alguém me chamava e falava, isso aqui está quebrado, isso aqui... Aí hoje eu falo, abra no MyConde. Então isso vira um canal formal de comunicação que facilita a vida dele. Realmente a vida de síndico não é fácil não, a gente... Eu posso dizer isso com clareza porque... a gente administrou, através de uma empresa, os condomínios do plano de arrendamento residencial da Caixa. Então, eram 8 mil unidades, senhora, uma loucura. E, ao mesmo tempo que você fazia a cobrança, que a gente fazia a cobrança do arrendamento, a gente era o síndico contratualmente exigido pela Caixa. Então, o pessoal dormia, tomava cerveja, imaginando a reunião do condomínio para encontrar com o Azevedo. Porque eu sofria
O diabo naquele dia ali. Teve uma vez que foi muito engraçado, só poder contar, eu cheguei lá e disse, o cara chegou e disse, você fez a prestação de contas errada. Eu digo, por quê? Ah, porque você disse que paga R$2.000 aqui ao porteiro e aqui está na sua... eu perguntei ao porteiro, o porteiro disse que paga Senhora. 1.000. Eu digo, o senhor já foi apresentado ao FGTS, ao INSS. 13º, mas você fala um negócio desse, é capanha dentro de uma reunião de condomínio. Né? É complicado. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas em relação a isso e eu acho que elas estão participando mais. Os condomínios também, eles estão mais complexos. Antes, quando eu era pequena, eu via condomínios de 3 andares de escada, um condomínio de 4 por andar, 10 andares. Hoje eu tenho um condomínio de 3.000 unidades. Nossa. Tem condomínios aqui no litoral que tem 1.000 unidades, 1.000 casas. O condomínio que tem 1.500 moradores, porque são 350 apartamentos. Então, tem muitas áreas de lazer, muitas informações para serem compartilhadas. Então, ficou muito complexo o condomínio. Não é só mais prestar conta. Na verdade, as pessoas não moram no condomínio, elas vivem lá, elas trabalham lá, porque a gente está no home office, trabalhando no condomínio. Elas compram pela internet, então o volume de encomendas é muito grande. Então, tudo é muito complexo hoje. É muito mais complexo do que na sua época. E aí, o que é que você imagina? Não tenho nem dúvida disso. Muito mais se eu for lhe complexo. falar minha época, você não precisa ideia. Agora, Ana, me conta o seguinte. Essa adaptação a esse número de condôminos ou de unidades habitacionais, o sistema cobra por esse número de unidades, empresarialmente falando, é por unidade que se cobra? Sim, a gente cobra por unidade. Então, a gente tem preço. Eu tenho um condomínio de 5 unidades e tenho um condomínio de 3.000 unidades. E a gente tem preço para todos eles. Então, ele cobra pelo número de unidades, pelo volume, né, de apartamentos, mesmo que aquele apartamento não use, ou em outro apartamento use 3, 4 usuários, é sempre pela unidade, e pelos módulos que ele vai utilizar. Ele pode não comprar, por exemplo, não utilizar o módulo financeiro. Ele contrata uma administradora de condomínios, faz a parte financeira e usa somente o nosso módulo social, por exemplo. Perfeito. E aí, vamos entrar num detalhe seguinte. Claro que tem aí uma grande ideia que você surgiu a partir da necessidade. Sim. Eu acho que são as grandes virtudes que se vêm com a tecnologia em função exatamente de identificar essas necessidades, mas sem dúvida nenhuma otimizado na período de pandemia, não? Muito. Antes da pandemia, a gente tinha mais ou menos 100 condomínios e todos os nossos condomínios eram grandes. Eram condomínios clube, condomínios ou de altíssimo padrão ou com grande volume de unidades. Depois da pandemia, qualquer condomínio precisa de um aplicativo, porque assim, falta porteiro, então a abertura de portas através do aplicativo ajuda, por conta da Covid. O número de encomendas cresceu mais de 500%, não sei se as pessoas sabem disso, mas as pessoas começaram a comprar 5 vezes mais pela internet. E isso dificultou a vida dos porteiros, dos mensageiros, né? As academias dos condomínios, elas começaram a ser controladas, ter o controle de quantidade de pessoas que estão simultaneamente, então isso fica muito difícil de fazer em papel. Então, eu raramente chegava a um condomínio de 60, 40 unidades. Hoje isso é muito comum. Né? As pessoas veem que as assembleias digitais, né? Sim, as assembleias presenciais foram proibidas por conta da aglomeração, mas tinha síndico que não queria mais ser síndico, ele precisava fazer uma assembleia para eleger um novo síndico. E aí veio a assembleia digital e ninguém mais quer voltar para trás, porque é uma delícia você poder mutar a pessoa que está falando e tudo gravado, né? E você fazer todas as votações. Então, é muito mais organizado, é muito mais rápido e com maior participação. A gente tem condomínios que falam assim, nunca a gente teve aqui mais do que 20% de votos. Hoje a gente chega a 60% de participantes, porque é pela internet. Perfeito. Né? Perfeito. Isso é fantástico. Agora, eu poderia dizer que o MyConde tende a ser um marketplace também, ou seja, existem outros aplicativos que podem estar linkados ao MyConde e a pessoa não identificar, ou seja, fazer um pedido pelo iFood. Vamos combinar assim. Sim. Pode haver essa interação? Não? Como é que hoje a gente não explora isso é uma possibilidade, mas a Lei Geral de Proteção de Dados traz muitas restrições em relação a isso. É verdade. Porque não é um app gratuito, né? A gente sempre fala assim, olha, nós temos muita responsabilidade com o seu dado. A gente não vende, não permite acesso de empresas terceiras. Porque o que acontece? Ali, Azevedo, eu sei tudo. Eu sei o dia que você vai fazer uma festa na sua casa. Eu sei o dia que você vai receber um visitante. Então, a gente tem muito controle com essa... A gente tem uma seriedade muito grande com esses dados. A gente tem que obedecer... Aliás, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já cumpria ela sem saber que ela existia. Então, agora ficou ainda mais rígido, né?
Mas isso é uma possibilidade, sim. Por exemplo, existem parceiros nossos, por exemplo, armários inteligentes, que você pode contratar com preços diferenciados se você for cliente MyConge. Tem integração, eu tenho integração com mais de 17 equipamentos diferentes. Então, isso tudo facilita esse marketplace para outros produtos, outros serviços, mas não assim através de propagandas, né? Através de anúncios, por exemplo. A gente não explora isso justamente por conta desse respeito que a gente tem aos dados. E aí me fala com relação a ser uma empresa, né? Sim. Ou seja, esse crescimento que você teve abissal de uma hora para outra, sim, já uma empresa que já saiu das fronteiras aqui da Bahia, por aí afora já está. E me diga o seguinte, como é que se preparou empresarialmente, Ana, para poder absorver tudo isso? Como é que está esse processo? Porque inicialmente foi para atender uma demanda, sim, e virar uma empresária. Mas, na verdade, eu já tinha empresa de TI antes, né? Só que eu atuava em outro segmento da área. Eu fazia projetos customizados, sempre trabalhei na área de desenvolvimento. Eu já tive 3 outras empresas, então eu já posso dizer que eu tenho uma certa bagagem em relação a isso. O que assusta muito no startup é porque cresce muito rápido. Então, a gente triplicou o faturamento em 2 anos. Então, isso é muito... você precisa preparar toda uma equipe. Por exemplo, meus funcionários, pelo menos 60% eu nunca encontrei, porque eles já foram contratados dentro da pandemia no regime de home office. Então, tudo isso é um desafio a mais. Mesmo que você já tenha uma certa experiência, a pandemia sacudiu o mercado empresarial, porque você teve que atender as pessoas home office, a parte toda de leis trabalhistas mudou um pouco por eles estarem em casa. A gente precisa ter controle da produtividade do funcionário sem estar junto dele. Então, foi um desafio de alguma forma, né? Mas eu já tinha tido outras empresas, já tinha alguma experiência com a área de empresarial, sim. Que bom. Parabéns por essa experiência fantástica. E me fala mais um detalhe. MyConde escreve no inglês, né? Na verdade, é meu condomínio. É meu condomínio, digamos. Meu conde. Mas você fala também que, mesmo tendo o nome MyConde no aplicativo, existe uma personalização, uma customização para alguma empresa específica? Sim, exatamente. Quando estourou a pandemia, a gente estava no mercado de Salvador e a gente tinha a ideia de sair do mercado de Salvador através de eventos presenciais, em feiras e tal. E aí suspendeu tudo. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou expandir? E nós criamos a modalidade White Label. Então, hoje, qualquer empresa do ramo condominial do Brasil que queira ter o seu próprio aplicativo com a marca dela, a gente faz, em 7 dias, a gente faz o aplicativo dele, que na verdade é o MyConde com a marca própria da empresa. E o grande diferencial desse negócio é que a gente dá todo o suporte, ou seja, todo o know-how de implantação, de suporte, é a própria MyConde que dá. Então, de repente, uma administradora de condomínios pequena de São Paulo quer competir com uma grande empresa, ela cria um aplicativo e tem um atendimento 24/7, né, com um custo baixíssimo. Então, porque a gente usa a nossa equipe de atendimento e hoje já são 70 aplicativos, né, no Brasil. Ana, obrigado, muito bom saber dessas informações. Olha aí, gente, MyConde, MyConde mudo, e vamos lá acessar, porque tira da gente uma grande responsabilidade. Eu já fui síndico, você aí com certeza já foi, ou já usou demais e sabe das complicações que tem um condomínio. Está aqui o MyConde para gerir tudo isso e lhe dar uma senhora vantagem. Obrigado demais, Ana, pela sua visita aqui no nosso Band Empresarial. Muito bom, muito obrigada pela participação e estou aqui sempre disponível para outros encontros como esse. Muito bom. Que bom, com certeza. Gente, mas o Band Empresarial não acabou não. A gente vai para um rápido intervalo e volta já para a gente conversar mais com vocês. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Band Empresarial. Vamos conversar agora com o nosso querido Evandro Mazo. Tudo bom? Muito obrigado, Azevedo. Tudo jóia. Bom dia. Me fala um pouquinho. Evandro, presidente da Junior Achievement, Seção Bahia, e que está ocupando aí um grande legado que vem até do nosso querido amigo César, que é ex-presidente. Mas me fala, Evandro, assim, de maneira bem resumida, o que é a Junior Achievement? Boa introdução. Você, telespectador, Azevedo, Junior Achievement é uma organização, uma ONG, que tem 103 anos aproximadamente, surgiu nos Estados Unidos. Nós hoje estamos presentes em mais de 100 países, em todos os estados do Brasil e Distrito Federal, e a gente impacta no mundo em torno de 10 milhões de jovens todos os anos.
A missão da Junior Achievement é trabalhar o empreendedorismo juvenil, a educação financeira e as vantagens de permanecer na escola. Então, a gente tem uma agenda de educação cujo por meio do empreendedorismo, a gente acredita que é uma excelente estratégia de engajar o jovem e poder fazer com que ele possa empreender. Que é um grande desafio para o Brasil no que diz respeito à geração de empregos. E a gente tem esse DNA mesmo? Como é que está esse resultado, Evandro, do ponto de vista do jovem? Ele se incorpora a esse processo e vejo que talvez a questão do engajamento na sala de aula, a dificuldade, a evasão, seja um problema a tratar disso? Seja um problema. Com relação ao engajamento para o empreendedorismo, você sabe, o Brasil é um país que tem muitos empreendedores, inclusive Verdade. Bem classificado nesse posicionamento. No entanto, nós empreendemos muito por necessidade. Né? A gente não tem uma qualificação, uma preparação para fazer isso de maneira mais profissional e com isso conseguir dar longevidade para as empresas. Mas cada vez mais a gente percebe que os jovens eles começam a se conectar com outros modelos de trabalho. E isso é a tendência ao que a gente acredita, seja por uma relação imposta pelas organizações, seja por um desejo dos jovens. Né? Então a gente percebe que o jovem ele deseja empreender, mas para isso ele precisa não só de preparo teórico, de contatos, de informações, mais de networking. Às vezes ele se inspira no colega, se inspira numa pessoa e isso é o que faz ele se engajar nessa jornada de aprendizagem, de buscar oportunidades e empreender. Claro que ele vai empreender muitas vezes ali com uma coisa muito simples no seu bairro, mas esse é o grande gatilho para a gente poder inserir esse jovem e impulsionar, né, ele nessa agenda de formação. E esse jovem que a gente está se referindo aí, você qualifica de que idade? Olha, o nosso foco principal é trabalhar com jovens de 14 a 17 anos, estudantes de ensino médio. Né? Nós temos uma gama de programas, como eu já disse, e a grande diferencial que a gente tem é o mão na massa. Né? A gente tem um programa chamado Mini Empresa, que ajuda esse jovem a conceber uma ideia de um produto, de um serviço e desenvolver esse serviço, inclusive apontar fluxo de caixa, qual foi o investimento necessário e ao final apurar qual foi o lucro que esse produto, que essa empresa deu. Né? Às vezes uma coisa que a gente está olhando assim parece super simples, mas que se não fizer esse engajamento e esse treinamento não acontece. Né? Exatamente, faz toda a diferença. Nós temos atuado muito com o ensino público. Né? Essa é uma agenda muito forte que a gente tem. Nós nos viabilizamos através ou de clientes que contratam os nossos serviços e definem como nós devemos modelar essa trilha e atender, seja lá a comunidade onde ele está inserido ou alguma comunidade que ele quer desenvolver. E nós temos também os mantenedores, que é aquele que deposita um recurso, né? Uma esperança ali nesse movimento, mas não define o que nós vamos fazer. E aí a gente, então, baseado na experiência, a gente organiza. Só para você ter ideia, Azevedo, nós estamos há 16 anos na Bahia. No Brasil, a Junior Achievement existe há 36 anos. Na Bahia, nós estamos há 16. Nesse período, nós já impactamos mais de 80 mil jovens. Nossa, são jovens que poderiam estar aí soltos na rua, de alguma forma, impactando diretamente ou sendo captado vamos colocar na palavra, pela bandidagem, né, de alguma forma e que refletiria diretamente na nossa sociedade. E quando a gente avalia o custo-benefício desse investimento, ele é ínfimo. Né? O valor de poder recuperar um jovem é imensamente maior, talvez multiplicado por 1000, e eu estou sendo conservador, do que você investir na base, estimulando ele a buscar bons amigos, a buscar bons relacionamentos e vislumbrar algo além, muitas vezes, da sua realidade. Né? Então é uma agenda extremamente do bem e que a gente tem aí o desafio não só de ampliar esses números, mas uma prioridade nossa para os próximos 2 anos é tentar impactar mais cidades do interior. Como está acontecendo esse movimento do ponto de vista empresarial? Eu estou falando isso e provocando você que está nos vendo, nos ouvindo, de que de alguma forma essas empresas precisam cada vez mais se engajar em projetos como esse. Depois a gente se queixa que não tem a mão de obra suficiente ou que está vivendo num lugar sem segurança de alguma forma. Por quê? Não engajamos, não trazemos isso desse jovem para poder se engajar, se inserir. Então, eu me lembro muito bem que às vezes a gente precisa também fazer o projeto e apresentar para essa empresa. Pode ser um caminho também, olhar, ver a identidade que essa empresa tem e como a gente pode, de alguma forma, fazer um projeto em conjunto, Evandro? Sim, perfeito. Sim, os caminhos são variados, né? A empresa pode definir
como ela quer trabalhar, a gente mostra o nosso leque de mais de 20 soluções, desde soluções de uma tarde de trabalho, né, ou um dia onde o empresário recebe um desses jovens, é um programa chamado Empresário Sombra. Opa. Então o jovem passa o dia com ele ou a tarde com ele na rotina que ele tem de trabalho. E essa é uma excelente estratégia de inspiração e engajamento para esse jovem. Até programas como o Mini Empresa que eu comentei que dura 4 meses. Então a empresa ela define o público que ela quer atingir e em que localidade. E aí com base nisso a gente constrói então uma trilha de aprendizagem formada por um ou diversos programas. Outra coisa importante, né, está na veia da responsabilidade social empresarial, o ESG, né, esse D que está aí agora, tanto do ponto de vista de trabalhar a responsabilidade social, investindo numa comunidade vizinha e inserindo os seus colaboradores como voluntários da Junior Achievement. Então aqui o recado vai para os empresários e para as pessoas físicas que queiram se voluntariar conosco nessa agenda de desenvolver e de maneira muito especial inspirar os jovens. Eu acho o exemplo, a gente sempre fala, né, que a palavra de alguma coisa motiva, mas o exemplo realmente faz a coisa acontecer. Certo. E eu acho que isso é uma experiência extremamente interessante. Posso dizer isso de ponta aqui, com um exemplo prático que a gente conseguiu trazer, inclusive, a quem eu parabenizo, a MRV, para poder participar e se engajou num projeto com a Junior Achievement, e provoco outras empresas para que possam fazer também, e que de alguma forma sai e apresenta esse resultado, ou seja, você tem dentro, ou seja, a presidência está ocupada por você, mas tem todo um apoio que de alguma forma apresenta para esses empresários o resultado daquilo que está sendo de alguma forma feito, né? Isso, ou seja, existe todo um back-office por detrás para apresentar isso. Exatamente, né? Nós temos o nosso, além do conselho diretor, que são 3 pessoas, nós temos o nosso conselho consultivo, que é quem nos orienta, quem abre portas para a gente, né, para que a gente possa engajar empresas nessa agenda do bem. E esse é um grande desafio, Azevedo. A gente teve um alto desengajamento de empresas apoiando a Júnior nos últimos 3 anos. Opa. Né? E que justamente um período muito crítico, que é uma maneira da gente não só, né, olhando para o lado empresarial, investir na comunidade onde ele está inserido, impactar aqueles jovens, mas também para a gente trabalhar uma agenda de mitigar a evasão escolar. Esse é um grande desafio que nós estamos vivendo hoje, a gente já conversou sobre isso, mais de 1.400.000 aproximadamente, dado da PNAD, estudantes de 6 a 17 anos deixaram de frequentar as escolas no último ano, e isso é 1.400.000 problemas que nós teremos daqui para frente, né? Seja porque eles ganham pouco, subemprego, movimenta pouca economia, seja porque eles podem ser cooptados aí pelo crime, pelo tráfico e aí, muito pior, sobretudo para eles e para as famílias deles, né? Então, chamar as empresas para nos apoiarem, seja como clientes, seja como mantenedores e também parceiros, vai fazer com que a gente impacte muito mais jovens, com trilhas mais robustas, inclusive trabalhando desde o planejamento de carreira até a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Essa é uma prioridade que a gente tem para esses próximos 2 anos e poder chegar no interior. Né? Hoje nós estamos muito concentrados na capital. E uma coisa muito interessante que aconteceu na pandemia é a digitalização das nossas soluções. Até 2019, nós só aplicávamos os nossos programas de maneira presencial. A partir de 2021, nós começamos a aplicar todos os programas de maneira online. Então, claro que o presencial é muito rico para troca e para cocriação de soluções. E para fazer o sistema girar, né? Esse ciclo virtuoso, de alguma forma. Né? Mas o virtual faz a gente chegar em todas as cidades da Bahia de maneira muito barata. Né? Então, poder impactar esses jovens, poder estimulá-los a empreender é fundamental. O da Bahia está tão rico, Evandro, a gente até percebe isso. Você já teve experiência do agronegócio, Luiz Eduardo, Barreiro, Itabuna, Ilhéus, ou seja, há uma riqueza impressionante. Você vê grandes empresários saindo, tive a oportunidade com o programa de conhecer grandes empresários que antes eu não tinha a oportunidade de ver. Então, vamos se engajar nesse processo. Isso que você falou é muito importante, ou seja, se a gente tem dificuldade com os nossos filhos em escolas privadas, nesse momento remoto, de manter eles fixados em faculdade, escola e tudo mais, imagina no jovem com as dificuldades do ambiente onde ele trabalha, e vamos faltar na prática o ESG, para não ficar só no discurso, até porque grandes fundos estão olhando muitas empresas para poder fazer o seu investimento em que realmente põe em prática isso, né? Exatamente. E outro ponto sim, importante é que nessa nossa agenda nacional, né, com várias Junior Achievement, a gente coopera muito em termos inclusive de métodos. Se a gente não tem o melhor método aqui, nós vamos buscar quem tem nessa rede.
né? Então nós teremos com certeza uma solução para aquele tipo de impacto que você quer fazer no seu negócio. Ou seja, as boas práticas de alguma coisa se conversa porque de alguma forma está sendo olhado o Brasil como um todo, né? Como é que acontece? Existem reuniões com a periodicidade de alguma forma para que essas conversas aconteçam? Existe, né? Então nós temos, como comentei, né, o conselho consultivo, o conselho diretor e nós temos uma equipe de profissionais contratados da Junior Achievement. Esses profissionais se reúnem com as outras Junior pelo menos uma vez por mês. Né? E nesse movimento, por exemplo, a Junior Brasil, que tem o papel de conectar muito essa rede, ela capta diversos projetos em São Paulo, com empresas multinacionais de atuação nacional. E aí elas repassam esse dinheiro para os estados, de acordo com a regra daquela grande empresa, para que a gente possa atender. E é também uma reunião semestral entre os presidentes do conselho diretor para trocar boas práticas. Daí, por exemplo, que surgiu a decisão de virtualizarmos a nossa atuação. Perfeito. Né? E interiorizá-la também em função dessa exatamente. E é uma comparação do bem, porque a gente começa a imaginar, pô, como que essa regional está conseguindo fazer isso? Eu também preciso fazer. Né? É o benchmark e a troca das boas práticas. Isso estimula demais. Por isso, do interessante da gente juntar esses jovens, porque eles vão ali se inspirar, eles vão ver boas práticas. Nós tivemos jovens que abriram empresas de fato. Nós tivemos jovens que se engajaram e hoje moram fora do país, empreendendo inclusive fora do país. Né? Então é uma agenda, obviamente, que a gente fala em empreendedorismo, abrir um negócio, tocar um negócio, mas a gente considera também o intraempreendedorismo, que é ele tentar fazer diferente no ambiente de trabalho e empreender esforços para mudar aquela realidade, e isso é muito bom para ele e para a empresa. 2 pontos, você tem aí uma tarefa, a gente já está vendo aqui pela própria conversa, uma conversa que ele vai tirar de letra, mas me diga 2 pontos assim, você já tocou, mas eu queria que você frisasse 2 pontos na sua gestão, que começa agora, 2 anos, né, Evandro? Como os principais pilares agora de suas metas para poder conseguir fazer isso. Então, em conjunto, né, com o Conselho, nós estamos definindo o nosso planejamento estratégico. A posse, inclusive, vai acontecer no dia 15 de março. Vou lhe fazer o convite e que a gente possa estender a todos vocês, telespectadores. Prioridade 1, conseguir mais mantenedores e clientes para a gente aumentar o número de jovens impactados. Prioridade 2, avançar na interiorização, né? Não só nas grandes cidades, mas também nas cidades menores. E meta número 3 é poder olhar as trilhas e planejar os programas como uma trilha, para ajudar esse jovem a planejar a sua carreira, ter pílulas de empreendedorismo e educação financeira e, ao final, trabalhar para inserir ele no mercado de trabalho. Evandro Mazo, presidente da Junior Achievement Seção Bahia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial e desejo o maior bom trabalho, porque boa sorte desejo a quem não se prepare, você é extremamente preparado para fazer um belo trabalho com esse jovem daqui da Bahia e que a gente possa cada vez ter mais empresas, gente, engajadas no projeto maravilhoso como esse. Então não deixe de procurar Junior Achievement. Obrigado, Evandro. Muito obrigado, Azevedo. Você que quiser ter contato conosco nas redes sociais JA Bahia, você já encontra a gente no Instagram, ou gerência@jabahia.org.br. Você é muito bem-vindo para nos ajudar a impactar mais seres humanos, mais jovens no Brasil e na Bahia. É isso aí, gente. Acabando o nosso Band Empresarial deste sábado, mas se você não assistiu, vai lá no YouTube, Band Empresarial, vai estar essa entrevista lá toda com o nosso querido Evandro Mazo, presidente da Junior Achievement Bahia. E sábado que vem, 10 horas da manhã, estou eu aqui de volta com vocês para a gente fazer mais um Band Empresarial e trazer informações boas sobre esse mundo tão fantástico. É isso aí. Eu sou Azevedo Filho. Fique com a gente.